Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Nas Fronteiras da Loucura, que é o quarto livro da série sobre obsessão e desobsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, o vídeo é publicado após as 21 horas. Peço agora que vocês desliguem os microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e do nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa. Possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para a realização do nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E vamos nós para o nosso resuminho. Share. Tudo 16. Tudo 16, capítulo 21. Rogativa e socorro. Então, o Miranda começa o capítulo falando que eles estavam voltando de onde eles estavam, que eu já esqueci do capítulo anterior. Eles estão voltando para o posto central. E aí o Miranda começa a perguntar para o doutor Bezerra sobre a história da Noemi. Aí ele fala: o espírito Manuel Trindade vinculou-se apenas à dama que sugeriu o rapto da criança, no caso, a nossa Noemi? Aí o Bezerra responde: não, meu amigo. Desencarnando em circunstância violenta, passada a fase de mais rude perturbação, tomou conhecimento de toda a trama, inclusive da morte da filhinha, que não encontrava. Temperamento forte, razão por que escolheu o partido absolutista, dado as atitudes extravagantes e extremistas, ele já mantinha rancor contra a viúva, ainda quando reencarnado. Depois de tentar o desforço contra os 5 adversários que lhe invadiram o lar, mascarados sob as sombras da noite, quando ele veio a perecer, né, ele inteirou-se de toda a conspiração, incluindo a Noemi, nos seus planos de vingança. Quando Noemi desencarnou, não foi alcançada por ele. Primeiro, que na verdade é o que ele fala agora que é senão pela esposa traída. Então, o primeiro espírito que foi e que ficou obsediando ali a Noemi foi a esposa traída, que no caso agora é a mãe dela e, né, nessa existência, né? Então, que a esposa traída é quem ela estimulou o marido a matar, e aí ela ficou sofrendo por longos anos. A Noemi desencarnada, a esposa traída desencarnada e obsediando a Noemi, né? Quem sabe que tem a obsessão de desencarnado para desencarnado. O irmão Arthur, que lhe vem acompanhando o desenvolvimento como pai vigilante em muitas oportunidades, rogou recebê-la na carne e o conseguiu, prometendo amparo também à assassinada, que aceitou na condição de esposa e mãe de Noemi, a fim de que o amor maternal vencesse o ódio passado. Então, quando ele fez a proposta, né, do planejamento, a mãe dela aceitou ser, no caso, aquele espírito aceitou ser mãe dela, esposa do Arthur, porque aí ela ia desenvolver o amor maternal e ia acabar com aquele ódio na situação. Lá para ela também não era boa. Então, para conseguir se melhorar, ela queria realmente você. Não sei se vocês lembram do livro do aquele Bastidor da Obsessão, do Dr. Theo Frastos, que a menina que tinha ódio dele, não, era uma outra lá. Né? Então, a menina tinha ódio do cara que mandou matar os dois, mandou matar ela, e esse mago, né, que depois virou um obsessor na Cidade das Trevas. E aí ela tinha. Ele mandou matar os dois. E aí ela teve que aceitar para poder conseguir voltar numa existência como o do Tortel, os dois, né, juntos, ela teve que aceitar o que matou, ela e o Dr. Tel, no caso, matou os dois, ela teve que aceitar ele como filho.
E aí também é o mesmo lance. A pessoa aceita, ela, então não tem outro jeito você. Aceita, mas na hora, né? Na hora que vem para aqui, para a carne, o negócio complica. E aí a primeira observação em relação a esse assunto de reencarnação é que a reencarnação é uma expressão da infinita misericórdia de Deus para conosco. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 17, já tinha falado: nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Então, daí a gente fica sabendo que tudo que está fazendo, de qualquer maneira, não aparece agora, mas na mente isso está marcado no perispírito e a pessoa vai defrontar com isso mais à frente. E aí a história, como que é o que ele estava contando aqui, né? Que aí ela reencarnou e coisa e tal, mas agora nós sabemos o resto, né? Os antigos delinquentes, que no caso foi o capataz, e agora veio com o marido dela, era o Cândido, né? E a mãe, que era mulher dele, eles eram amantes, né? Eram marido e mulher, eles não suportaram a prova. E inverteu-se o quadro, que o tempo corrigirá com acerto. Agora tá por conta de Deus. A gente lembra que eles falavam para ela, olha só, deixa eles, você vai cuidar para Noemi, cuidar da sua melhora, né? Tudo é perfeito na criação. Todo desequilíbrio resulta de uma ação que logo será refeita. Ou seja, todo desequilíbrio vai ter que ser equilibrado. Que a gente sempre fala aqui. Você causou um desequilíbrio, vai ter que equilibrar depois, vai ter que refazer. E aí, preservando a ordem, a harmonia em que predomina em tudo. Na natureza, nas leis de Deus, tem ordem e harmonia. Então, outra observação aqui no Livro dos Espíritos, pergunta 295, que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? E a resposta foi: se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até, não raro, em outra existência. Que é o que acontece aí na maioria dos casos que a gente fica vendo aqui com Miranda, é isso aí, fica persistindo e vai para outra existência e tudo. E na pergunta 1007, também tem: haverá espíritos que nunca se arrependem? E a resposta dos espíritos foi: há os de arrependimento muito tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão por negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. No caso, quem deu a mensagem foi São Luís. Então, sempre vai ter uma melhora algum dia, algum tempo, porque todos vão chegar lá, vão evoluir. Aí, então, você não pode falar. Tem arrependimento muito tardio, mas acontece que um dia vai acontecer da pessoa perceber que ela está equivocada, né? Então, voltando o texto com Miranda, ele fala: quando Bezerra silenciou, aproximou-se dele um cooperador do Departamento de Comunicações, informando que o setor de registros de orações captara um pedido de emergência, partido de uma jovem que estava encurralada em local ermo, próximo, por um grupo de atormentados sexuais, ameaçando-a. Na mesma hora, Bezerra, localizando mentalmente onde ocorria a agressão, aquelas, né, essas capacidades que o Bezerra tem, localizando mentalmente, ele partiu, e aí Miranda fala: partimos Arthur e nós, que é ele, né? Nós, ele sempre usa no plural, acompanhando o doutor Bezerra, que se inteirou do que estava a suceder, passando a ação urgente. Então, na mesma hora, ele concentrou o pensamento no Cristo, Bezerra, e dirigiu a onda mental com alta carga vibratória sobre os agressores, que tentavam imobilizar a moça a fim de facilitar a tarefa dos outros violentadores. Tinha os que estavam segurando ela. E descarregou-lhes enérgica vontade bem controlada. Ou seja, ele jogou um raio direto em cima na onda mental dele, que foi uma enérgica onda, né? E em cima dos agressores. O que aconteceu? A jovem estava se debatendo, sem, a jovem debatia sem poder libertar-se nem gritar, quase totalmente dominada, embora com pensamento firme, suplicando apoio e ajuda do alto, em cujo amparo se colocara a nobre entidade que a assessorava, dando-lhe força. Então, nesse momento que ela já estava fazendo essas orações, tinha um espírito protetor, aí não se fala quem é, o que é, se é o mentor dela, se não é, e já estava ali ajudando, tá? Mas sozinho não podia fazer nada, né? Ele ali teve que. Aí foi a chamada com o doutor Bezerra, que a oração da menina mandou, e o pessoal captou e o Bezerra foi para lá ajudar.
Então, sob a imantação mental que o Bezerra jogou, que colheu esses agressores de surpresa, eles afrouxaram os membros. Sem mais nem menos, afrouxaram os membros sem poder conter a vítima. Ficaram fracos e aí não segurou mais a menina, que se levantou do solo chorando copiosamente. E os outros dois, que não estavam segurando ela, sem entender o que aconteceu, voltaram à carga. Não entenderam porque os caras largaram ela, mas voltaram para ir para cima dela. Mas nesse instante, porque visse uma rua próxima um veículo policial, o benfeitor recorreu a uma ação prática. Sintonizou com o motorista do carro da rádio patrulha e chamou-o mentalmente, com vigor. E subitamente a sirene aberta anunciou a passagem do veículo, fazendo com que os malfeitores desandassem a correr. Escutou a polícia, a sirene da polícia, correram. E aí, nessa hora, os faróis do carro colheu eles, né? Mostrou onde eles estavam, colheram-nos, e aí iniciou-se uma perseguição que culminou na detenção de todos. A jovem foi socorrida, é nesse momento que a gente pensa que é o super-herói, né? Que o Dr. Bezerra vai lá e faz umas coisas e muda na hora da perseguição, e na mesma hora muda tudo, agiu como se fosse um super-herói. A jovem foi socorrida prontamente. E porque não apresentasse lesões e se negasse a formular queixa, demonstrando muito nervosismo, foi levada a um posto de saúde, onde recebeu medicação específica e depois conduzida ao lar. Aí o Miranda fala que chamou muita atenção a ele o comentário do motorista do carro de polícia com os colegas, enquanto eles estavam conduzindo os desordeiros para a detenção. Aí o comentário do motorista: nunca entramos nessa travessa, mas de repente eu escutei uma voz dizendo-me vigorosa: vem aqui! E eu obedeci prontamente. Aí os colegas dele responderam com malícia: ah, não venha essa de ouvir vozes, porquanto o único espírito que você conhece bem é o que vem do suco da cana. E sorriram todos, né? Ficavam fazendo piadinha. Bom, enquanto a jovem se encontrava no atendimento, né, no local de atendimento lá, médico, os policiais insistiram para que fosse apresentada queixa, que ela desse queixa deles, a fim de reter os malfeitores no cárcere por mais tempo. Mas a vítima, porém, recompondo-se, explicou que foi um grande susto e, inspirada, que ela foi inspirada pelo. Aí a gente não sabe se esse amigo espiritual aumentou, mas ela recebeu a inspiração para não dar queixa. Então ela convenceu, eles, não, está tudo bem, e agradeceu comovida. Os policiais levaram os prisioneiros ao cárcere, porque aquela noite eles iam ficar lá, que era a última do carnaval, né? Lembra? E aí ele levou eles para o cárcere para que eles completassem o carnaval em recolhimento, impedindo-os de causar danos a outras vítimas indefesas. A moça continuou sob assistência benfazeja do amigo espiritual, e aqui eu acho que ele está falando do Bezerra, até quando foi levada ao lar sob o amparo do seu gentil protetor, que aí é aquele outro que estava junto dela, né? Do o gentil protetor do mais além, que a estavam acompanhando. Então o Bezerra ficou um tempo ainda também, até que ele, o amigo espiritual dela, levou, o protetor, né? Levou ela para casa. E aí, na hora que eles estão ali no atendimento médico, esse acompanhante espiritual, que eles não falam o nome, não falam o que que é, ele revelou para todos eles três ali que a menina retornava da visita a uma enferma, a quem fora atender com a palavra amiga, confortando-a com a sua assistência fraterna. Tratava-se de uma anciã solitária que lhe recebia ajuda financeira e espiritual. Sabendo a doente, muito embora reconhecesse os perigos a que se exporia por estar desacompanhada, no local que a mulher morava, né, deve ser, a moça orou e foi em seu auxílio. Atendendo-a, demorou-se além do previsto. No entanto, espiritista convicta, buscou inspiração na prece e retornou ao lar, quando foi defrontada pelos rapazes embriagados. Então, eles estavam embriagados. Aí o Miranda vai questionar, né, nessa hora. Não estava a moça em tarefa relevante da caridade, envolvida pela força da oração? Como explicar a agressão de que for objeto? Quase redundando em prejuízos irreversíveis que, além dos danos físicos e morais, poderia abalá-la profundamente, perturbando-lhe o sistema emocional. E o Bezerra vai explicar. A oração imuniza-nos contra o mal, dá-nos força para suportá-lo, mas não muda os nossos necessários processos de evolução. No caso em tela, a irmãzinha, afeiçoada ao bem e afervorada à oração, recebeu a resposta ao seu apelo de forma positiva.
liberou-se dos perturbadores da ordem e, graças à rápida aflição experimentada, anulou grandes por vindouros sofrimentos que lhe pesavam na economia da evolução, por erros graves cometidos na área da sexualidade e da prepotência que a infelicitaram, gerando muito dissabor naqueles que lhe sofreram os desequilíbrios. Então, olha aqui, depois a gente vai comentar mais, mas olha aqui o que a gente comenta, fala algumas vezes. A pessoa tem uma situação de outra existência, né? Que é erro cometido, né? Graves na outra existência, e aí, no caso, aquele que sofreu desequilíbrio também gerou muito sabor, causou problema para os outros, certo? Por quê? Por causa da sexualidade e da prepotência. Mas aí o que que acontece? Ela tinha ali aquilo guardado nela. O que que isso funciona? Funciona como um imã. O imã vai atrair aquelas situações para a nossa vida. Então, se a gente não tiver como está aqui, ela está fazendo, falou, ela está afeiçoada ao bem, apavorar da oração. E aí, com isso, ela, ela teve uma rápida aflição, conseguiu, passou por uma provazinha ali, né? Que ela com certeza sentiu aquilo ali, mas isso também, por ela ter passado assim, de uma forma tranquila, em oração, continuou em oração, que os caras estavam segurando dela, ela continuou rezando, não se desesperou, não xingou, não fez nada, ela continuou em prece. E aí ela conseguiu, fazendo isso, anular os sofrimentos que viriam, se aquilo acontecesse, né? E que estavam pesando na economia da evolução dela, estavam pesando na vida dela. Continua falando dela, e sinceramente, consciente da necessidade de depuração, ante a luz do conhecimento espírita, que lhe vitaliza o ser, dispôs-se à renovação pelo amor e pela ação do trabalho edificante, granjeando méritos para ter mudado os fatores kármicos da atual existência. Então, ela agora, tendo espírita, um conhecimento espírita, ela sabia que ela tinha que ter, ela aqui não fala, é lógico que ela não deve estar aí lembrando da vida anterior dela. Só que ela sabe, sente que ela tem, né? Todos nós sabemos que nós também temos que depurar algumas coisas, e aí ela, com isso tudo, ela falou: eu vou fazer uma transformação moral, de qualquer maneira, já nessa existência, dispôs-se à renovação pelo amor e pela ação do trabalho edificante. E aí granjeou méritos, conseguiu os méritos. E conseguiu, nesse momento, com essa situação, ela conseguiu mudar os fatores kármicos. Pelo teor mental, continua falando dela, e alta dose de sincera unção da prece da menina, né? E o teor mental dela também, os sensores de seleção de rogativas registraram seu apelo, que mereceu atendimento. E, porque de conduta reta, e ela vive na conduta reta, fez jus à assistência do protetor espiritual que a atendeu até a nossa chegada. Então, aí aquele primeiro protetor já foi porque ela já estava impressa. Então, logo, primeira ajuda. E talvez aquele ali também ficasse para fazer uma intermediação já para jogar lá para seleção das sensores de seleção das jogativas, né? E o Bezerra fala, sintetizando. No Bezerra, quem está falando é esse protetor espiritual. Sintetizando. No momento de provação bem suportada, acho que é o Bezerra, né, gente? É o Bezerra. O Bezerra está falando para o Miranda porque ele perguntou se ela está rezando e tudo, fazendo bem, né? Por que que foi pega? Aí o Bezerra fala, sintetizando. No momento de provação bem suportada, graças aos valores que já lhe pesam positivamente, liberou-se de largos testemunhos de dor e sombra no futuro. E aí ele continua falando: observe que nem todos que são surpreendidos em circunstância desse teor conseguem sair ilesos, o que a situa em excelente condição. Então, ela, por ter passado por isso tudo e sair ileso, já, mesmo passando um sustinho básico ali no início, ela conseguiu, ela mostra que ela tem uma excelente condição. Uma pessoa que a gente pode dizer, recebi bênção, né? Aí a gente tem que perceber sempre quando acontece, mulher, algumas pessoas chamam de livramento, né? Nossos outros irmãos chamam. Acontece um livramento desse, você já está em excelente condição, porque você está ali se mantendo uma vibração que recebeu ajuda. Aí o Bezerra continua falando: o amor anula os erros e pecados, preparando o ser para, quando testado, superar os impactos desagregadores do comportamento sadio. E ela triunfou. E aí vem a história da queixa, né? Não complicando a situação dos invigilantes que não estão no pleno uso da razão. Os desordeiros ficarão detidos até amanhã, quando, recuperando a sobriedade, voltarão ao trabalho.
sob a circunstância da lição que receberam, acautelando-se de futuro da prática de semelhantes atitudes. Porque que eles colocam aqui, que não precisava, não teria necessidade, vendo que a pessoa estava daquela maneira e ela também não sofreu danos maiores, de dar queixa e prejudicar mais. Aí, assim, era todo um bando de bêbado, né? A garotada que foi, então ele deu a razão a ela. E que ela não, ela triunfou mais ainda, porque ela não complicou a situação dos invigilantes. Então, comentários aqui para a gente dar uma paradinha. Primeiro, a carta, para a gente lembrar da carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 4 versículo 8, quando ele fala: Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Pecado ou de erros, como aqui em cima o Bezerra coloca: amor anula os erros e pecados. E aí os comentários que foram feitos em relação, para a gente prestar atenção nessa força das ondas magnéticas do pensamento. E lógico que o pensamento aí impressa. Vê que o Bezerra ele concentrou o pensamento no Cristo e dirigiu a onda mental com alta carga vibratória sobre os agressores e descarregou-lhes enérgica vontade bem controlada. E aí, de longe, ele já estava paralisando, né? Fez com que eles enfraquecessem ali e soltassem a garota. A moça atacada, ela colocou que ela, sinceramente, ela é consciente da necessidade de depuração com a luz do conhecimento espírita e dispôs-se à renovação pelo amor e pela ação do trabalho edificante. E aí conseguiu méritos para mudar os fatores kármicos da sua existência. Mas também você percebe que o teor mental dela e a alta dose de sincera unção da prece, aquela prece sentida realmente de coração, os sensores de selação rogativa registraram o apelo, então olha como é que a onda mental também, né, quando a pessoa está ligada, conectada, e ela, de conduta com a conduta reta, ela fez a juiz assistência do protetor espiritual. Então, conseguiu esse protetor enquanto não chegou mais ajuda, que seria o Bezerra. E o Bezerra também comentando, comenta que a oração imuniza-nos contra o mal, dá-nos força para suportá-lo, mas não muda os nossos necessários processos de evolução. Então, numa situação dessa menina, se ela não estivesse fazendo bem, não estivesse lá com toda essa, vamos dizer, amparo que mostra aqui, né, que ela já está em atividades, inclusive, né, mostra tarefas, você vê que ela foi lá na casa de uma senhora para dar ajuda para a senhora, né, e sabendo que o local ainda poderia ser perigoso, tudo, mas, então, não mudou o processo de evolução. Ela recebeu essa, ele chama aqui de mérito para mudar o fator kármico, mas é porque ela também já estava conectada em tudo. Porque se a pessoa não tem todo esse amparo, né, geral aí, isso não muda o necessário processo de evolução. Ou seja, se tivesse que acontecer uma coisa mais séria ali, ia acontecer sim, se a pessoa não tivesse essa força como ela tem, esse amparo todo. E para terminar o livrinho assim, Vencerás, achei que eu até escutei isso de fora e achei interessante, porque tem umas coisas que é para a gente lembrar, né? O nome do capítulo 2, Burilamento. Então, se a aprovação te busca, não desanimes, segue. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Todos vivem na Terra com lições e problemas. Pelas próprias tendências, saberás por que sofre. Nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Segue e confie em Deus. Deus te orientará. Então, lembrar que a gente fala, mas o que eu tenho que modificar? Para pensar quais são as suas tendências. E aí você vai entender por que sofre numa área, por que repete aquilo ali toda hora. E aí a gente consegue até identificar as nossas mudanças que a gente tem que fazer. Agora vamos parar aqui um minutinho para os comentários e as perguntas. Vamos lá, o que vocês acharam aí? Essa questão né, da atitude que a gente toma durante a dificuldade é uma situação que mostra realmente em que ponto de evolução moral nós conseguimos atingir. Porque, né, a gente não se conhece. Essa é a grande questão. E, né, como eu estou entre espíritas, posso dizer isso com tranquilidade, o espírita, ele tem, assim, certos conceitos sobre si mesmo. Então, dentro da casa espírita, ele é um. Agora, e fora, né? Como é que a gente se comporta, né?
É lá fora que a gente mostra exatamente o que é. E é no sofrimento, né? Deixa alguém pisar no pé para ver como é, né? Lembra do exemplo do Divaldo. Quem é que vai aguentar uma situação daquela? Né? Que alguém pisou no pé dele, sapato novo, se vocês se lembram, né? Então, é muito difícil mesmo, mas é o teste, né? E a gente precisa, nas situações menos drásticas, né, de um erro, de um perigo menor, né, a gente precisa começar a exercer esse autoconhecimento, porque isso, né, para a gente é precioso, porque a gente vai ter ideia do que a gente precisa fazer, né? De onde que a gente, o que a gente pode fazer, o que a gente precisa se melhorar, começar nesse exercício de comportar-se melhor, de respeitar mais o próximo, e muita coisa. Né? Todos nós estamos encarnados no planeta de provas e expiações, ou seja, nós temos que mudar muito para sermos parecidos com o Cristo. E se a gente começar, né, não começar logo, a gente não vai chegar lá. Aliás, vai demorar, a gente vai chegar assim, mas vai demorar, vai ser sofrido, né? E não precisa, vamos começar a fazer escolhas corretas, né? E aí a gente vai poder superar essa dificuldade com próximo dessa menina, né? Que conseguiu tanta serenidade, conseguiu se manter em prece e recebeu toda a ajuda que ela precisava. Pois é, que senão a gente fica repetindo, é o que eles comentam sempre pra gente, né? Você vai e não reage da maneira que vamos dizer cristãmente, tudo. Aí você repete a experiência e volta naquelas coisas que você está precisando, porque a gente tem que vai ir e tem que ir internalizando os conceitos, né, a teoria, para você poder agir conforme que você está, vamos dizer, estudando ou falando, porque você vê que você falou, ela aqui ela tava, o texto fala que ela estava com um pensamento firme, suplicando apoio e ajuda do alto. E mesmo assim estava se debatendo, sem poder se libertar, nem gritar, e quase totalmente dominada. O que que aconteceu? Ela estava mantendo ainda certeza, fé, porque aí a pessoa fica. É o que a gente sempre fala aqui, a gente abre o canal e você faz a conexão, porque nesse momento você se torna receptivo a qualquer coisa, seja uma inspiração, se fosse aparecer para ela alguma situação, tipo, pensando que ela poderia, de um jeito que ela pudesse se safar, ela continua em prece, que é o básico que a gente precisa fazer sempre, em qualquer momento acontecer alguma coisa com a gente, o ideal é você levar o pensamento na mesma hora e pedir ajuda, né? Faz ela sua prece de qualquer maneira que você quiser fazer, mas você, na mesma hora, fazer sua conexão, para que chegue para você aquilo, você vai estar aberto, canal receptivo para receber uma inspiração e uma ajuda. De qualquer maneira, não adianta desesperar, gritar, muito menos ainda xingar, reclamar, Hum. amaldiçoar, porque muitas vezes a gente vai, tropeça, já está, né, já tá rebatendo o tropeção, para quem tem mania de falar palavrão, fala também, porque você sai da sintonia vamos dizer, às vezes, de uma calma, e você vai e já cai na outra sintonia. Então, ter esse treinamento, isso é um treinamento, a gente não vai aprender, não vai cuidar e vai acertar todos os nossos vícios nessa existência, essas chagas morais. Nós vamos aprendendo. E aí, aprender, pelo menos, começa aprendendo a ficar com a boca fechada, aí, pelo menos você já não dá uma reação, né? Começa a aprender a ficar escutando o que os outros estão falando e você doida para responder, não ficar respondendo quando você não vai contribuir. Se for uma coisa que não vai edificar nada nem ninguém, é melhor ficar calado. Mas é uma situação realmente que tem que estar. A reação é na hora, não adianta, a gente pode falar, mas nós também podemos ir treinando a usar a mente nessa hora, tá? Para controlar nossas emoções e passar a, pelo menos, não reagir tanto daquela maneira, e aos pouquinhos a gente vai treinando. E, gente, à medida que a gente vai estudando e colocando essas leituras do Evangelho com a gente, essas frases que aparecem na nossa cabeça que Jesus falou, você começa assim, de repente brota aquilo. Você passa por uma situação, uma tentativa, vamos dizer, de assalto, e aí, em vez de você reagir para xingar e querer, sabe, assim, você passa, uma pessoa passa e tenta pegar uma coisa de você,
e vai, né, vai andando, você, em vez de ficar xingando o assaltante, o ladrão, você começa a ter outra vibração e ficar no olhar para aquilo ali e falar, ter pena daquela pessoa que, né, só Deus, imagina esses menininhos novinhos, esses pivetinhos, tadinho, que ficam pela rua aí, morro de pena, porque eu às vezes vejo, e já tentaram até também, na época que eu estava trabalhando, ver em cima, né, umas crianças pequenas que têm máximo uns 10 anos, e você olha que criação que tiveram essas crianças, gente, que tiveram, que tem. Estão na rua, às vezes, dormindo, cheirando cola direto. E aí, você vai querer que saia alguma coisa que preste? Estão criados, às vezes, num barraco, o pai batendo na mãe, está batendo nele, tudo. Não tem como sair uma pessoa equilibrada. E aí a gente vai ali e ainda fica em cima, porque a reação nossa é realmente contra aquilo lá. Então, nessas horas, quando a gente começa a treinar, a gente acaba sem querer olhando e começa a dar. Nós temos que desenvolver a compaixão, desenvolver, lógico, está saltando a gente, nós estamos ali, não é assim não, mas passou, tentou, não conseguiu, e aí você tem que olhar, mas não deixar brotar em você essa energia ruim, porque essa energia ruim não vai te ajudar. Nem a você, nem a pessoa que está, né, te fazendo uma maldade. Você tem que, pelo menos, controlar isso aí, tentar controlar. Vai treinando. Sandra Ferreira quer falar? Subiu aí, tirou o microfone. Duas coisas. Uma é que o fato dela não querer dar queixa dos rapazes, né? Isso aí é também uma forma dela não se vincular a eles, né? Porque é, isso aí eu não aprendi no Espiritismo, nós aprendi no I Ching, né? Que não sei se as pessoas conhecem, mas é uma filosofia de vida muito antiga da China e que você vai encontrar ali dentro o puro espiritismo, que veio bem antes, muito antes do espiritismo na minha vida. Então, ele fala exatamente isso, né? De você não se ligar, você não criar litígios com a pessoa. No que você reage e tal, você já. Aí a pessoa vai reagir, aí vai. Então, ela não se ligou a eles, né? Ela foi é, benevolente, né? Que, aliás, né, é uma das formas de amor, né? Que é a benevolência e ela não se prendeu a eles de forma nenhuma, né? Então, também uma coisa boa, mais para ela do que para eles, né? Para eles, sim, também, que eles não vão ser indiciados, essas coisas todas que acontecem, mas ela também tá livre. E outra coisa é a da observação das nossas tendências. Isso é uma coisa muito difícil, tá? Eu acho, assim, por exemplo, eu conheci ao longo do tempo algumas tendências minhas e algumas até impossíveis de serem colocadas em prática, mas por causa também muito da psicanálise, que te abre muitas portas para você se observar, né? Nunca se policiar, se observar, né? Polícia para quem precisa de polícia. É a observação, né? Então, a observação ela vai trazer, às vezes, você conseguir pescar uma tendência, assim, uma coisa estranha, mas nunca é bom, né? Tendência boa não vai ser descoberta assim. Mas, assim, é interessante isso, até para, às vezes, entender essas coisas que nos acontecem, que não são muito boas, né? E a gente, de repente, mais ou menos entender certeza a gente não vai ter, né? Mas a gente pode, né, pensar de que, né, pode também não se fazer de santo, né? Que nem tem muito espírita que adora se fazer de santo, né? Tem muito santo no espiritismo. Então, assim, eu acho isso assim, bem importante, mas é muito difícil. Eu acho assim, que as pessoas que não fizeram, não tiveram oportunidade ou não quiseram fazer terapia, talvez tenham um pouco mais de dificuldade, né? Porque não é fácil mesmo, né? A gente se conhecer e ter a coragem e a honestidade de se observar
e ver, por exemplo, uma tendência ruim, né? E, e se deparar com aquilo, né? E às vezes uma coisa que você não consegue, assim, eliminar, tá ali, até por vir, né? De outras vivências, né? Então, assim, agora o espiritismo dá uma meio que eu digo que o espiritismo na minha vida é a cereja em cima do bolo, né? Porque a terapia fez um bocado de trabalho e o espiritismo é a cereja do bolo. Porque vem dar de certa forma, até adoçar essas coisas, trazer a compreensão, o entendimento e, e a esperança de superar, né? Que eu acho que é a tempo, né? Nos mostra que o tempo sempre vai existir, né? Porque somos imortais. Então a gente isso nos traz esperança, né? De tudo bem, se não for nessa vida, mas pelo menos já tem um conhecimento, uma compreensão, né? E que poderá e que vai ser nas próximas, né? Esse é o ponto básico da doutrina espírita, né? Que é a vida futura. É justamente por causa disso que a gente tem certeza que vamos conseguir melhor, que nós vamos conseguir acertar, por exemplo, o lance que você falou da terapia. Realmente é uma ajuda, porque você vai aprender a se autoconhecer. Se a pessoa, às vezes, não tem ajuda, que a maioria das pessoas também, só não é qualquer pessoa que consegue pagar e coisa e tal, mas às vezes um próprio parente conversa, começa a chamar, poxa, você está fazendo assim, e vai tentando, aí você conseguir identificar mesmo, e aceitar aquela sua, como a gente falou aqui, no caso do que o Emmanuel falou, suas tendências. Porque o que eles explicam também, volta e meia a gente traz aqui no estudo, é que você percebe, mas aí, por que eu estou passando por isso? Vê suas tendências, que é o que o Emmanuel falou aqui. Pelas próprias tendências, você saberá por que sofre. Porque volta e meia vai acontecer Sim, uma coisinha na tua existência. Em que área? Aí você vê qual é a área. Então, essa área tem a ver com o que eu uso? Na área financeira, ou na área afetiva, ou aqui, como falou aqui, na área da sexualidade. E aí e ele fala, essa luta vai ser sempre em nós mesmos. Nós vamos estar sempre lutando conosco mesmo, porque só vamos melhorar no momento que a gente encontrar, observar e conseguir identificar e aceitar, né? Porque tem muita gente que fala, você faz assim, não, mas você é pão duro, guarda o dinheiro, fala, não, eu sou uma pessoa, eu guardo porque eu sou, como é que fala? Preservar, não, tem a palavra que fica sempre guardando. controlado, Não, e é outra controlado. Previdente, previdente, sou previdente. previdente para não poder, para ter. Ah, Então, isso aí a pessoa dá uma desculpa para aquilo ali. Então, é isso aí, gente. Realmente, nós estamos sempre colocando, mas é o básico. Quer ficar de se melhorar, tem que fazer autoconhecimento, tem que usar uma técnica qualquer, cada um tem um jeito de conseguir isso aí, mas tem que ter, e é no relacionamento com o próximo que isso vai acontecer, não tem como você você fazer sozinho, indo lá pro alto dos montes, ficar só orando, orando, você não vai se autoconhecer, porque na hora que tiver com outra pessoa, aí vai ter um empate, mas você estava lá na paz. É igual que a gente fica no centro espírita. A vida, a bênção, tá lá, uma tranquilidade. Desceu, saiu dali, a gente vira outra pessoa. É a mesma coisa que eu estivesse no alto do monge, no Tibete, só rezando e estou fazendo minha purificação. Tá nada. Está fazendo sim exercícios de se acalmar e tudo que você pode até utilizar como recurso no momento que você precisa depois de uma briga, uma coisa qualquer. Mas para fazer autoconhecimento só em relação com o outro. A Sandra Pereira colocou aqui no chat que hoje em dia tem recurso no atendimento social, no atendimento público, para fazer terapia, sim. Pois é, isso aí eu já não arrisco a falar, porque eu não conheço, então foi bom você colocar. A pessoa pode procurar na rede pública também. Gente, 8h15 aqui eu vou passar a continuação do texto e depois a gente comenta mais. Vamos lá, que tem um outro textinho também que eu quero ler. Então aí o Miranda vai ficar pensando, que o Bezerra falou várias coisas para ele, né? Sobre a história da oração. Ele falou, poxa, mas a minha não está rezando, está trabalhando. Como é que acontece um negócio desse que poderia chegar e finalizar, né? De uma maneira ruim? Aí ele ficou pensando, né? Os argumentos apresentados pelo mentor eram muito lógicos. Se fosse diferente, a oração se transformaria em técnica negocista com a divindade.
Olha aí como é que ele chama. Sempre eu, agora que ultimamente eu tenho prestado atenção nos termos, com a divindade, não é com a espiritualidade, gente. Que eu já coloquei na último estudo nosso aqui. Você, quando tiver que falar que é uma relação com os bons espíritos, fala divindade, porque a espiritualidade é outra coisa, né? Mas já virou uma gíria entre os espíritas e todo mundo fala que, eu estou aqui, a espiritualidade maior, isso e aquilo, mas no sentido da palavra não é isso. Então vamos usar com os benfeitores, com os bons espíritos, com a divindade. E ele coloca, você estaria fazendo com a oração, negociando, né? Olha, estou fazendo assim, mas, né, para eu sabendo que eu vou depois receber. Aí que tá, a história não é a intenção. Ela não está rezando porque ela estava querendo se livrar do que poderia acontecer de outra existência. E isso, não se, isso se transformaria, mas não é, porque o que é a oração? Ela é um recurso de intercâmbio inspirativo e providencial com as fontes inexauríveis do bem. Então, aqui tem duas coisas. Eu sempre falo a história do canal, abrir o canal, abre um meio de conseguir receber aquela energia, né? Então, é um recurso de intercâmbio inspirativo. Você vai receber uma inspiração. Você não recebe intuição. É outra mania que tem, o pessoal fala, o teu mentor vai te intuir. Não, não vai intuir, vai te inspirar. E com a inspiração, você vai ter uma intuição. Tá? Aliás, eu até coloquei, agora estou vendo, eu até coloquei a diferença na frente. Então, e aí você abre esse recurso de intercâmbio inspirativo, recebe a inspiração, e providencial, porque aí vai ter a providência divina, né, com a fonte do bem, vai te dar alguma resposta. Então, eu botei a observação, que eu até tirei de um estudo que eu fiz, que é, você tem que manter a sintonia com o alto para receber a inspiração dos mentores, e daí você vai desenvolver a intuição. Inspiração é o estímulo mental para fazer ou sentir alguma coisa, normalmente relacionado ao campo da criatividade. Então, é um estímulo. Agora, quem recebe o estímulo vai ter a intuição, que é a faculdade, o ato de perceber, discernir ou pressentir coisas independentemente de raciocínio de análise. Você sai de dentro, aquele negócio é uma intuição. É a capacidade da pessoa para chegar à conclusão sobre algo. Então você recebe a inspiração e aí vai ter a capacidade, a intuição para chegar e receber aquilo aí e transformar numa intuição para chegar a né, conseguir uma resposta para uma coisa, tomar uma atitude. Né? Então, agora, continuando ali, é o Bezerra que está falando, do homem sempre depende o resultado dos seus empreendimentos, mesmo quando sob a inspiração das forças negativas que tentam levá-lo à queda, ou sobre a inspiração dos emissários do bem que o propelem para a conquista da evolução. Eu sempre falo, você vai se inspirar da sua força negativa, vai para a queda, e se está indo inspirando recebendo inspiração. Você recebe a inspiração, você vai acolher aquela energia se você quiser, né? A gente já sabe. Recebe a inspiração do bem e que eles vão estar sempre te empurrando para a conquista da evolução. Em verdade, nenhuma rogativa honesta dirigida ao Senhor fica sem resposta do socorro imediato. Talvez a resposta não chegue na forma que se pretende, mas conforme é de melhor para o necessitado. Fosse de forma diversa e o caos se estabeleceria, desde que, ainda na infância espiritual, nós não sabemos pedir, solicitando não raro o que nos é bom no momento, muitas vezes transformando-se em desagrado logo depois. Felizes os que recebem ajuda sem orientar o tipo e a forma de auxílio que desejam receber. Já viram isso? Falando, meu Deus, me ajuda para que eu consiga isso, aquilo, assim, assado. Você já está botando tudo tipo que ela quer. Ela não pede que tenha força para poder resolver nada. Ela quer ajuda, mas tem que ser. Para que eu consiga passar aqui, entrar ali, ganhar acolá. E aí, felizes são os que pedem ajuda sem isso, orando, pura e simplesmente, numa confiante entrega total de amor e fé. E aí a gente vai, né? Senhor, seja feito sua vontade. É o momento que a gente se entrega, fazemos os nossos pedidos, que as coisas consigam se acertar, que a gente possa ter força para suportar, né? Ânimo e coisa e tal. A gente vai estar sempre pedindo para que consiga enfrentar a situação, mas não ficar mandando como é que tem que ser feito a ajuda e você confia, uma confiante entrega. É que a fé é isso aí, é você ter confiança
você está amparado. Sempre coloco isso aqui, porque é isso que dá tranquilidade para a gente. E aí a Miranda fala que eles já estavam dispostos para retornar, estavam saindo daquele local do atendimento médico, da moça lá, essa moça que, né, que sofreu esse problema aí. E estavam voltando lá para o campo do posto onde eles estão, né, posto de atendimento, quando o benfeitor foi reconhecido por simpática senhora desencarnada. Já não é a primeira vez, lembra? Ele vai passando, Bezerra vai passando, e o pessoal, opa, eu sou Bezerra, e vai lá pedir favor. É o que aconteceu aqui agora. Não, já teve um capítulo que aconteceu a mesma coisa, eu não lembro mais qual que foi, mas ela também passou, alguém reconheceu. E isso foi uma senhora que estava ali e rogou para ele auxílio para a filha que acabava de chegar naquele posto, né, atendimento médico, daqui, material, desencarnados, após desmaiar em plena rua. Não era a primeira vez que tombava, vítima por síncope de tal porte. Atendida por um profissional de plantão, recebeu uma injeção de específico neurolético, ficando sob a observação do médico. Dr. Bezerra examinou, ela pediu ajuda e ele foi lá, examinou atentamente e esclareceu. Trata-se de pequeno mal, a forma mais suave da epilepsia. Ela é portadora de disritmia cerebral e necessita de tratamento médico especializado, quanto de atendimento espiritual. Porque ele estava vendo mais coisas, né? Ele ouviu só que ali, quem sabe, ele já explicou que as pessoas que têm esse problema, geralmente de epilepsia, elas começam até com uns sintomas físicos, mas aí vai começando a juntar aquela energia e vai atraindo outros irmãos. E ele colocou, deixou bem claro, tratamento médico especializado e atendimento espiritual. Aí a mãezinha não ocultou a sua aflição, que ele estampava na face, e aí ela, né, fez aquela cara, e o doutor Bezerra fala, tranquilize-se, minha irmã, o pai jamais nos desampara. Aí o Bezerra foi, tocou nas têmporas do médico, atento, que lhe registrou vibração agradável. Aquele homem, de formação ética relevante, prontificara-se para atendimento naqueles dias, quando a maioria prefere não fazer. Então, ele estava trabalhando no carnaval, quando a maioria quer viajar, passear, coisa e tal. Desinteressado das grandes atrações, era um missionário anônimo da arte de curar e, portanto, portador de excelentes credenciais em nosso campo de ação. Ele está falando que ali, para ele estava colocando para ele, mas né, um acréscimo aí de bênçãos, porque ele estava um excelente profissional para, inclusive, na arte de curar para o plano espiritual, né? Já estava ganhando uns bons horas ainda, que a gente chama. Enquanto o médico registrava o pensamento do Dr. Bezerra, ele aclarou o diagnóstico. Então, aquilo ali levou à inspiração, levou ele a uma intuição. E aí ele foi, procurou o noivo que estava acompanhando a menina, né? E recomendou que ela levasse para casa a fim de que ela repousasse. E sugeriu que ela fosse submetida a exames eletroencefalográficos para posterior tratamento especializado. Sugerindo também, e aí ele vai falar, olha, eu não sou adepto de religião nenhuma. No entanto, tenho clientes com o mesmo problema, que obtiveram excelentes resultados participando de sessões espíritas. Não sei o que o senhor e ela acharão disso. Todavia, seria de bom ouvido levá-la a um centro espírita bem organizado. Daqui a uns 30, 40 minutos ela poderá retornar à casa. E aí a mãezinha da menina agradeceu a interferência providencial do mentor e foi para o lado da filha, né? Que aí ele interferiu fazendo o quê? Inspirando o médico. E aí o doutor Bezerra exteriorizou um semblante jubiloso e se referiu falando: é melhor, às vezes, lidar com quem diz não ter religião e ama o próximo, servindo, do que com aqueles que se dizem religiosos, não amando o próximo e explorando. Então, terminou o capítulo. Nas referências temos o Livro dos Espíritos, na pergunta 842, fala: por quais indícios se poderá reconhecer, entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, aquela que tem o direito de se apresentar como tal? E a resposta é: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina tiver por efeito semear a desunião, estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Isso a gente já sabe, né? A pessoa não precisa dizer, pode ser ateu, seja o que for. Você está formando que é um homem de bem, não é hipócrita,
a pessoa já tá bem. Aí o que ele falou, é melhor ficar com aqui uma pessoa que não tem religião, que faz o bem, do que diz que tem e fica explorando o outro. Agora, nos comentários, é o seguinte, sabendo que, só para rever esse textinho aqui, sabendo que a anciã estava doente, a moça orou e foi em seu auxílio, e demorou um pouco, aí na volta ela viu que estava mais tarde, mas buscou inspiração na prece. Então, ela orou antes e depois. O que é que ela fez? Ela estabeleceu assim um processo de sintonia com os benfeitores espirituais, conseguindo a ajuda de Bezerra. Então ela estava só orando, ela orou antes de ir, mostrou que ela saiu de casa, né? Orou, sabia que estava uma situação meio problemática, mas ela foi. Depois ela viu que o negócio ia, agora tá tarde, aí ela orou de novo. Então isso faz, o que a gente fala, cada vez que faz, e agora nós vamos ver, finalmente, o texto que eu guardei da prece de Ismael, nós vamos ver o que que uma oração faz. Porque o que que acontece? Ela estava já formando um canal ali, a sintonia com os benfeitores. Tanto que ela recebe rápido a ajuda de um protetor e depois vai ao bezerro. Então, agora eu vou tirar isso aqui, vou finalmente colocar aquilo que eu já falei algumas vezes que eu tinha guardado o texto da Ismael, que ela tinha pressa, que uma vez foi até uma sugestão da Sandra, e era muito bonito a gente ver como é que fica o local com a prece, né? E aí a gente vai ter um trechinho aqui do livro de Mensageiros, André Luiz com Chico Xavier, capítulo 24, a prece de Ismael. Eles estão lá no posto de socorro de Campo da Paz. Alfredo é o coordenador do posto. E a Ismalha, ela é esposa do Alfredo, mas da outra existência. Mas agora, o que que acontece? O Alfredo, ele, na última existência, não evoluiu muito, ficou mais para baixo da Ismalha. A Ismalha não mora com ele aí, mora numa instância superior, né? Ela é mais evoluída que ele, e aí nós vamos ver a diferença que vai contar, inclusive, que na hora das preces. Aí o Alfredo chama, que está na hora, eu acho que ele comenta lá que é a hora do Ângelo, se eu não me engano, porque eu gosto muito inclusive, eu gosto de fazer oração sempre nessa hora, 18 horas, porque esses livros todos comentam, né? Lógico que cada lugar vai ter suas 18 horas, mas ele comenta que eles chamam para a oração às 18 horas. E chamou para o momento de oração e Ismalha, essa que eu falei que é a esposa de Alfredo, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós em silêncio. Salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa frase por frase, atendendo às recomendações do nosso orientador, que é o Aniceto. Que, inclusive, esse livro aqui é o livro desse filme, o segundo filme, né? O Nosso Lado 2, e Aniceto é aquele que o Edson Celulari fez o papel do Aniceto, que é o instrutor nesse livro. E aí ele falou para o André e para o Vicente, que está aqui, falou para eles, olha só, acompanhe, mas repete em pensamento cada expressão que ela, né, frase por frase que ela falar. Já tinha recomendado para eles. E aí ele repetia em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Então, todos ali naquela mesma vibração, irradiando aquela energia. Aí o André Luiz vai comentar, eu fiz um resumo, tá, gente? Que a voz de Ismael estava penetrando o recesso do coração dele. Aí ele observou e reparou que ela se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa. Então, de acordo com o nível de maturidade espiritual, cada um vai ter uma luz, vai irradiar uma energia. Aí ele comenta, a Ismalha veio lá dessa instância superior com algumas senhoras. Então, essas senhoras que acompanhavam Ismalha estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos, em que predominava a cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave, sugestivo, sem grande esplendor. Aí daí a gente já vê que a luz dele é bem mais abaixo que a da Ismael. E está abaixo do aniceto também. Depois dele, vinham alguns servidores que trabalham nesse posto-socorro, ostentando na fronte claridades sublimes, expressadas em variadas cores. E logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, porque eles quase nunca tinham luz, né? Porque eles não conseguiam, estavam ali bem naquelas
naquelas vestes do perispírito ainda bem ligada, muito presa ainda na situação deles, e aí agora está começando a ter uma fraca luz, está vendo que está aparecendo uma luzinha nele, aí ficaram os dois muito felizes. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismalha até o último dos servidores. Não cabia em mim de admiração, quando um novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar. Então, olha que coisa, eles recebiam o floco, e aí eles recebiam uma irradiação e estavam irradiando agora, e aí ele viu em formato de bolhas luminosas, saindo cada um com a sua cor, e aí a observação é que fala, ainda até ali, ele reparava o problema da gradação espiritual. Cada um ia ser um mais brilhante, né, que o outro. Você vê, as luzes emitidas por Ismalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez, porque estavam no local que tem muitos enfermos ali deitados, né, em coma, e aí no livro vai detalhar. Em seguida vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois, essas luzes, né, brilhantes, tinha a de Aniceto, depois do Alfredo, depois dos demais trabalhadores. Os servos de corpo obscuro, os servos são esses, como se fossem ali os que ficavam ministrando passe aos enfermos que estavam lá, todos, né, em coma, então eram mais, eram centenas. Eles de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Então, nessa hora intensa da prece, todos estavam emitindo uma irradiação para poder, porque pela intenção, né, de querer ajudar, e isso aí sair uma vibração, mas no caso deles, que já estava ali, é o início dos trabalhos, tava bem igual o André e o Vicente. Estavam saindo vibrações fracas, mas luminosas. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Então, cada um estava ajudando da maneira que conseguia. Observando meu assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos, os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. É o que eu falo aí toda hora. Que a gente tem que abrir o canal. Se você abrir o canal, você fica receptivo. E aí, se você está sempre fazendo bem e tentando fazer sempre acertar, né, dentro da lei de Deus e ali seguindo o que Jesus falou, você consegue ter uma capacidade para receber mais. Aí, essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E cada um vai ter a sua. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Eu acho que aqui terminamos. Deixa eu ver aqui o outro texto também que está terminado, né? Tá. Então terminamos aqui agora, dá para a gente comentar um bocado, tá bom? Agora é com vocês. Só queria lembrar que o André Luiz, ele percebeu isso pela primeira vez, não viu isso lá em nosso lar, porque ele ainda não tinha tido nenhuma ajuda para desenvolver a visão. Então, antes dessa missão, né, ele passou por técnicos, né, que fizeram um trabalho de ajudá-lo a perceber coisas que ele ainda não tinha sozinho, não tinha conquistado ainda essas possibilidades. Então, ele estava nessa primeira missão, é, conseguindo ver coisas que ele nunca tinha visto. Inclusive, nos Mensageiros, ele cita várias coisas que ele viu nessa viagem que ele não via antes, quando ele ajudava a família dele, porque ele ainda não tinha olhos de ver, é o que Jesus dizia, né? E também é muito emocionante, né, que assim, quando eles saem do nosso lar e estão caminhando, né, por lugares difíceis no plano espiritual, né, para chegar ao planeta, é, ele começa a perceber, ele e o amiguinho, né,
o outro aprendiz. Vicente. Oi, Vicente? Pois é, eu não sou boa de nome, gente. Então, ele e Vicente, né, percebem uma luzinha e eles ficam absurdamente emocionados porque é a primeira vez que eles percebiam em si alguma coisa. Então, é outro momento emocionante desse livro. É um livro maravilhoso, a gente tem que ler mais ele. A gente, quando terminar o Manuel Filomeno de Miranda, a gente vai começar com o André Luiz. Aqui, mas você vê que está no capítulo 24, né? Então, porque quando termina o Nosso Lar, que é o livro um, ele termina daquela maneira ali, se torna cidadão, coisa e tal. Aí, nesse livro, ele começa justamente com isso, com esse preparo para poder fazer participar, aí é apresentado a Aniceto. Então, ele vai preparando, eles vão fazendo preparos lá dentro dos setores lá específico para ele poder participar, como você falou, dessa atividade. E aí ele vai, já está começando a aparecer uma luzinha, ele começa a identificar, ver as coisas, porque ele, como você falou, ele não conseguia enxergar. É o caso do espírito que está lá, que a gente fala, né? Foi o caso dele também, lá naquela região do umbral. E eles estão muito densos e ele não consegue enxergar a luz daqueles irmãos que estão querendo tirar ele de lá, porque eles estão muito naquela ali que é preso ali naquela energia, e aí não consegue melhorar, sempre pela prece, né? Para que a pessoa, para enxergar o caso daquela época até que foi buscar ele no nosso lar, no umbral. Mas acontece que essas colocações que você fez, né, é interessante para mostrar. E por isso que eu falo que é muito importante, eu acho, né, é a minha opinião, que a pessoa leia os livros da André Luiz na sequência. Porque você vai vendo o crescimento do André Luiz e nós porque toda hora a gente se identifica com ele de alguma forma, em algum momento. Aí você vai vendo, ele passou por isso, nossa, eu também penso assim. E cada emoção dele você vai sentindo, e é aos poucos que ele vai evoluindo. Ele não fica. Você pega do ler não só, depois lê lá o mundo maior, vai pular essas fases todas, aí você perde muita sequência do pensamento, nessa sequência lógica de todo o aprendizado que ele teve. E aí, por isso mesmo, você vê, agora aí ele está mostrando que ele está maravilhado, mas ele teve já uma ajudinha para poder enxergar melhor. Eles despertaram isso, fizeram um tratamento. Eu lembro que teve até várias etapas do tratamento, dele e do Vicente. Né? É isso mesmo, meu capítulo é o 24, porque os 23 capítulos anteriores ele estava lá sendo preparado. O que mais? A Bia colocou aqui que nós temos que todo mundo tem a luz, né? Já dizia Jesus. Vós sois luzes, brilha a vossa luz. Exatamente. O que mais que vocês viram aí? História. Quem mais que pode comentar? Achei, achei também importante aqui a história da gente, do tipo da oração, né? Que a gente. Ele falou, a gente é igual criança, acaba pedindo que não, né? Já falou antes, pedindo e não sabe ali, pede uma coisa e depois aqui. Na infância espiritual nós não sabemos pedir. Então a gente pede, faça isso, né? E reza lá, já botando do jeito que tem que ter a ajuda, como é que tem que ser. E não dá para fazer isso, porque você tem que pedir e entregar. Uma confiante entrega. Do total de amor e fé, a confiança que vai dar certo. Agora, qual o caminho que Jesus, Maria, para quem você pedir lá, vai te dar o caminho para chegar naquela solução daquilo? Você não adianta, você não vai conseguir deixa na mão, aquela história, vou deixar na mão de Deus, né? E tá por conta de Deus, porque você sabe que se você está seguindo direitinho, lá no começo do capítulo falou, a pessoa que está com aquele merecimento, sendo uma pessoa correta, diga, ela vai receber ajuda sim, com certeza. Mas às vezes aparece uma coisa que você achou que ela ia ser de um jeito e foi de outro. E aí? Você não pode ficar lá, não, mas poxa, aí tem até uma brincadeira que a gente fala, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? A pessoa talvez está rezando, rezando, mas está rezando só pedindo, né? Não está fazendo nada para poder dar uma melhoradinha, né? E o que que acontece? Você não vai ter a resposta que você quer. Aí a gente deixa assim, que seja feita à vontade. Mas não é assim, a vontade de Deus que está lá longe, você fica bem, você. Não é isso, gente. Lembrar que Deus não é uma pessoa, não é uma entidade que fica
monitorando a gente. A vontade, o que que é isso que nós vamos receber? Aquela história do mérito. Nós estamos nos entupindo de coisa boa, né? Aquela energia boa e transbordando. Você vai receber, você jogou para lá, você vai receber de volta. Então, abre o canal, faz a conexão com esses espíritos de luz que estão ali. Aí, esses sim, estão coordenando. Aí vem a seleção da prece, ó, peraí, essa daqui precisa. Primeiro lugar, isso tem. Vai, mas é de acordo da sua conexão, de acordo com o contato, com o canal que você está abrindo. Vai ter sim essa colocação, o pessoal vai lá avaliar, não está julgando, estão avaliando, vão vendo as emergências e quem está com merecimento de receber ajuda, porque a pessoa está aberta para receber. Essa pessoa está toda lá fechada. E aí faz uma precezinha e passa. E aí, aquele lance, a gente já viu aqui muitas mães pedindo, o pai da menina pedindo, né? Momentos de situações que o mérito era do pai, da mãe, da irmã, seja lá que fosse, né? A tia. Mas essas pessoas estavam numa situação de receber também. Se fosse uma pessoa do mal, se fosse uma mãe de um assassino criminoso pedindo para ajudar ele ali naquele momento, e aí tem duas pessoas, uma pessoa que está ali fazendo trabalho do bem cristão, e a outra, e aí não dá, a pessoa vai escolher, não, agora vamos cuidar desse aqui primeiro, porque o outro é um trabalho mais específico, e aí a mãe pode estar intercedendo por ele, mas tem essa avaliação, sim, vão pegar quem tem mais mérito, você granjear, como falou aqui, granjeou métodos méritos, entendeu? Sandra Pereira, fala de novo. Essa questão da prece é muito interessante e nesse livro está bastante explanada. O instrutor, ele lembra que é, a gente, né, quando faz uma prece, a gente pedindo aquilo que a gente quer, muitas vezes pode ser que a gente não consiga conviver com aquilo, viver bem com aquilo. E, na realidade, né, coisas, transformações grandes na nossa vida, elas não são tão comuns assim, né? No sentido de que não acontece com todo mundo. E a maioria das pessoas faz oração, né? Então, assim, será que o que eu estou pedindo é bom para mim? Né? Então, assim, a gente não tem ideia do que a gente precisa. Então, a gente poderia, né, deveria, na prece, pedir, né, por exemplo, forças para superar as dificuldades, discernimento para resolver os problemas, porque dificuldades e problemas vão continuar aparecendo na nossa vida, né? A gente não tem um passado de glória, a gente tem um passado certamente de dificuldades, né, de comprometimentos. E então, né, a prece, ela precisa vir naquilo que ela pode realmente nos sustentar, que é, né, na resolução e na transformação até, né, também do nosso sentimento. Porque, né, se a menina não se mantivesse em prece, serena, ela não conseguiria, de repente, ter passado dessa maneira. E aí poderia, né, o passado dela, né, ser forte naquele momento, ela permitir isso, e aí a consequência é chegar, né, ao ponto negativo, né, de grande prejuízo. Então, essas questões a gente precisa ter bastante atenção no que a gente está pedindo e lembrar, né, onde a gente está, quem somos nós, né? E quem pode nos ajudar nesse momento. É, porque isso aí é uma coisa que é, né, muito comentada, né? As pessoas nem na palestra, nem nada, comentam essa história de que a pessoa era tão boa, aconteceu isso. Mas é o que você falou aí agora, assim, a menina não é que ela ia permitir, é porque ela tem nela. Nós temos que entender que a gente tem uns imãs, um imã de cada situação que a gente está precisando consertar. E aí vem a prova. E aí você vai passar pela prova daquilo que você tem. Então aquilo está guardado. Assim, aí por isso que falou, veja as suas tendências. Isso existe na gente. E você vai atrair situações para você, podem ser terríveis, como era, como seria essa, você vai atrair a pessoa que tem aquele negócio, aquela chaga, vamos dizer, aquela ferida aberta.
E aí as mosquinhas vêm, você vai atrair. No momento que você está, aí você está assim, já está fazendo muita coisa boa, aí você muda aquela história que a gente fala. Você vai mudar a sua programação reencarnatória de uma maneira que, se você estava fazendo tanto bem, você conseguiu um mérito, isso aqui você passa só um sustinho. Né? A história do que a gente já contou aqui, do homem que tinha que perder o braço, porque ele moeu o braço lá do escravo, coisa e tal, e aí ele se programou para a vida voltar e perder o braço. E ele era um trabalhador a vida inteira, melhor pessoa, trabalhando, ajudando muitas pessoas. No final das contas, tem um acidente e perde o dedo. E vai lá e o Chico Xavier fala: olha só, você já programado o braço, mas você foi tão bom que agora só foi. Então é um sustinho, é uma coisa pequena. Que aí você também, no caso, tem que passar a provinha. Na provinha, ela passou o quê? Orando. Então, ela continuou mantendo. O que significa? Que daqui para frente, na próxima encarnação, ela já está com isso concreto nela, está estabilizado, entendeu? Ela não vai sentir nenhum problema nessa existência, está indo bem, não vai sentir nenhum problema nessa área, porque ela já passou por uma existência, passou por uma prova e continuou ali firme. Porque atrair, a gente atrai. Agora, como é que a gente vai passar por aquela situação? Vai depender da nossa situação. E também tem essa história tem aqui que a gente fala, eu lembrei da história da técnica negocista, e aí, né, eu acho que não é o caso nosso, né, que a gente sabe, no Espiritismo não existe a história de fazer promessa, eu vou fazer uma promessa, vou parar de fazer isso, que aí eu vou conseguir aquilo. É a mesma coisa, você ficar fazendo negócio com a divindade aí, ó. Eu vou parar de comer assim, que aí eu ajudo, não sei aonde. A pessoa ficar fazendo comércio, esses negócios, e não tem nem lógica, né? Mas muita gente faz promessa, eu já vi espírita falando que tá fazendo promessa. Mas aí eu dá brinco, mas você sabe que isso não existe, né? Você está querendo negociar com Deus aí, tá fazendo até uma chantagem, né? Porque eu vou fazer assim, então melhor aqui, não tem lógica. Aí, mas tudo bem. Então, é também nesse momento, prestar atenção que é isso aqui está encaixado aqui, essa técnica negocista com a divindade. E a pessoa vai receber, como botou aqui, não vai receber como você pretende, mas conforme é melhor para a necessidade. Então, é um tipo de oração nossa, é falar assim, que seja feito melhor. Casos de saúde, que eu estou sempre fazendo oração, tem uma lista de pessoas que eu faço as orações também, e as pessoas pedem. Mas então, aí está um caso super grave. Bom, que a pessoa cure, meu Deus, tem que curar. Não, não tem que nada. Eu não tenho que pedir nada. Eu vou pedir que a pessoa receba bálsamos salutares, de que seja feito melhor para ela. Que aí a gente vai pedindo, mas não vou dizendo como é que tem que ser. Ah, meu Deus, tem que curar, tem que sumir esse câncer. Mas tem que ser faz, então é a mesma coisa. Como você faz a oração? Entregando, né? Confiando e falando que seja feito melhor para a pessoa. Pode acrescentar, conforme o seu merecimento, que é assim que funciona, conforme o seu merecimento, que ela receba bálsamos salutares, né, que venha, né, vibração de energia. Eu sempre peço, doutor Bezerra, esteja lá com a sua falange, cuidando, inspirando os médicos na cirurgia. Tudo isso você pode pedir. Você não está falando que o médico tem que tirar o câncer, que a pessoa tem que perder aquele tumor. Não, você não vai mandar nada. Você pode até falar, né? Mas não é o correto. Você tem que fazer oração de confiança, peito aberto, a certeza que está sendo atendido de que maneira? Porque você está confiando no amor, né? Está orando com fé e está confiando no amor que vem. Agora, o que vai acontecer vai depender, inclusive, do que você precisa passar. Ou aquela pessoa que você está fazendo oração, que ela precisa passar. Entendeu? Quem mais fala? Carla falou que estava meio ocupada. Vai falar, Carla? Ou ainda está ocupada ainda? Não, eu queria falar mesmo. Eu ia fazer um comentário dentro disso que vocês estão falando, da oração, né? A gente ficar pedindo. Nós temos essa tradição, né? A gente tem um costume, uma coisa do brasileiro, né? Que nós fomos formados e acostumados a esse tipo de oração, a esse tipo de, por exemplo, as promessas, com todo respeito, né? A quem faz, né? É, inclusive as pessoas muito próximas a mim fazem, eu não, eu apoio, mas eu sempre digo, né? Mas não se esqueça que não é bem por aí, né? A gente tem que oferecer o nosso melhor, na realidade, né? E fazer o nosso melhor, porque quando a gente entende a nossa finalidade, né? No mundo encarnado, a gente muda essa posição, né? A gente para de só pedir e pede, como vocês falaram, né? Que a gente seja inspirado, que a gente tenha
discernimento, porque passar pelo problema, passar pela dificuldade, nós vamos invariavelmente passar, porque a gente está aqui para isso, né? Mas não precisa ser doloroso, né? A gente pode, se nós tivermos maturidade, nós tivermos coragem, a gente pode seguir, apesar da dificuldade, né? Mas Jesus, ele disse que estaria conosco o tempo todo. A gente pode contar com ele, ele vai nos aliviar. Ele não vai tirar da gente a nossa responsabilidade. Então, quando a gente entende isso, a gente deixa esse costume de lado. Então, é porque a gente traz mesmo aí na nossa. Não é só dessa vida, não. Isso aí são costumes milenares, né? Que a gente vem trazendo já de outras vidas, né? Então, para a gente se desgarrar disso, demora um tempo, né? E veio o Espiritismo só agora, no século XIX, para nos ensinar, nos orientar quanto a isso. Então, agora é que a gente está começando a fazer esse processo de mudança, né? Dessa visão, né? De só pedir. Porque às vezes a gente pede mesmo, a gente pede. Não é para a gente não pedir, não é isso. Mas que a gente tenha o bom senso, né? Porque, não sei, uma das meninas falou que a gente às vezes quer, a gente não sabe o que é bom pra gente, né? A gente pode achar que nesse momento né? Mas daqui a algum tempo, quando a gente fizer uma análise disso, a gente vai falar, parar para pensar, caramba, ainda bem que eu não consegui aquilo que eu queria tanto aquilo e não era legal para mim, né? Então nós não temos muita maturidade também, né? Para isso. O que é o melhor para a gente, Deus sabe. Não é também para ficar entregando tudo para Deus. Tudo é bom senso, né? A gente tem que ter essa maturidade. Mas é muito bom a fé, fazer as nossas orações todos os dias, nos habituarmos à oração, a gente se habitua a se conectar com o alto. Porque por mais que seja difícil, nosso comportamento, por mais que seja difícil que a gente se modifique, porque é difícil, nós temos mais apoio dos bons espíritos quando nós nos conectamos com eles. Então a gente vai seguir em frente, vai cair, vai levantar e vai ter os irmãos para nos orientar, nos apoiar, né? Nos inspirar. É isso. A Sandra botou, faça a sua parte e eu te ajudarei. E ainda tem também, pede e receberás, né? A gente sabe que isso está no Evangelho. Para que Jesus falou para a gente pedir, se a gente não sabe pedir nada? É um bando de criança infantil imatura aí, né? Espiritualmente. Mas não é, porque é o lance da conexão. E aí você vê os exemplos quando comento que Jesus sumia, ia para fazer suas meditações, porque ele entrava em conexão. O plano espiritual, a gente vai. É só você parar para você fazer conexão e você consegue receber. Que eu te falei, está sempre receptivo, tem que estar sempre pronto. E nessas horas a gente faz as nossas orações, fazendo nossos pedidos. E a gente que vai fazer pedido, né? Sem noção mesmo, um monte de vezes, com senso, sem bom senso, sem nada, a gente vai conseguir fazer a nossa o que a gente pensa, né, que é o melhor para a gente, a gente coloca. Agora, o depois não pode ficar revoltado que não conseguiu, né? Aquilo lá. Fala, Bia. Eu lembrei agora, né, numa palestra que eu vi do Haroldo, né, ele fazendo uma metáfora, né, dando um exemplo em relação à providência divina, né, esse cuidado que Deus tem com a gente já antes da gente saber, né, que é, por exemplo, é como um pai que leva um filho para tomar vacina, né, ele fala, filho, vai doer, é horrível te ver chorando, mas é melhor você tomar a vacina agora do que você pegar a doença lá na frente, né, Deus já está vendo a doença lá na frente, então ele já previne antes com a vacina, né? É mais ou menos essa metáfora que o Haroldo fez, né? Que justamente a gente não sabe o futuro, né? E Deus já sabe, a providência divina já sabe. Então, ele já sabe o que é melhor para a gente de antemão, né? Então, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja difícil para a gente, às vezes é melhor passar um sofrimento agora do que uma tragédia lá na frente, né? Mais ou menos isso, E a ele conta isso metáfora do dele. filho dele, né? Que foi a história que passou dele com o filho dele, quando o filho tinha 9 anos, que ele falou. E o garoto fala, pai, mas você gosta de mim, vai deixar acontecer isso comigo? Eu falei, aí ele fala, Ah, prefiro ver você agora sofrendo aqui do que sofrendo depois no futuro, né? Com a doença que for. uhum, E realmente é uhum, uma situação de pai, né? Do nosso pai para a gente também. Falta uhum. 5 minutinhos. Ah, então vamos terminar? Alguém mais quer falar alguma coisa? Não, né?
Então, Carla, faz a oração para a gente terminar? Então vamos lá. Senhor Jesus, mais uma vez, aqui estamos reunidos, estudando, nos orientando, nos conectando com o alto. Que nós possamos receber essas inspirações do alto, com esse aprendizado que nós recebemos hoje, que possamos colocar todo esse aprendizado em prática. Sabemos o quanto é difícil, Senhor, mas contamos com a sua orientação, com a sua direção, para que nós possamos vencer o homem velho que ainda temos em nós. Obrigada por esse estudo, Deus abençoe a todos e até a próxima semana. E quando voltaremos, continuaremos e insistiremos, porque queremos melhorar. Que assim seja, graças a Deus. Seja, graças a Deus. É terça que vem. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Otávio, tu ia falar alguma coisa, Otávio? De comentário? Não? Porque depois você abre o microfone. Ah, bom. Depois você manda lá no nosso grupo. Boa noite, Boa senhor. noite, gente. Obrigado. Eu preferi Tchau, só boa noite. escutar. Beijo para vocês todos.